Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Gostaria de compartilhar uma palavra da parte do Senhor e gostaria de pedir que você, por gentileza, esteja abrindo a tua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 22, verso 14. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus 22, 14, que diz o seguinte: pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Em algumas traduções, muitos são chamados e poucos escolhidos. Amém? Antes de qualquer coisa, tudo se inicia bem quando se inicia com oração. Amém? Ora junto comigo. Pai, damos-te glória, bendizemos o teu nome, porque só tu és digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação e de toda adoração. Pai, tu que és um Deus que me conhece, tu que és um Deus que conhece cada um que do outro lado está ouvindo, ansioso, ansiosa para ouvir a tua voz. Amigo Espírito Santo, ministra a tua palavra e produz o resultado ao qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém. Amados, o contexto desta palavra é sobre as bodas. Em algumas traduções, na versão NVT, é a qual estou lendo, a epígrafe diz: a parábola do banquete de casamento. Amém? Vai dizer que Jesus contou uma parábola dizendo que o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. E quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusavam a ir. Bom, contextualizando esse texto, a gente primeiro precisa entender que isto tem um fundo escatológico, a saber que isto está falando da volta de Cristo. Sim, volta de Cristo. Mas o que na verdade eu quero trazer aqui é a diferença entre chamado e escolhido. Sim, se eu for fazer alguma obra relativa à igreja, eu vou chamar todos da igreja, mas poucos irão, dependendo do trabalho que seja. Uns arrumarão desculpas, outros de bom grado irão, outros até dirão que não pode ir, mas em cima da hora irão. E isso são intitulados os chamados. Na verdade, está atrelado a um convite para todos. Quando eu chamo alguém na igreja, eu estou chamando todos, entendeu? Então, os chamados, geralmente, eles podem dizer sim ou não. Aqueles que são chamados, eles podem dizer se vão ou se não irão. E tem alguns que dão tantas desculpas, sabe? Mas o que na verdade eu quero trazer aqui e falar, a diferença que existe, é também sobre quando eu chamo alguém, eu vou, acima de tudo, entender de que talvez eles possam não ter qualidades, sim, mas quem chama confia naquilo que será feito. Lá na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, Deus diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Não diz que Deus chamou, mas diz que Deus escolheu. Perceba a diferença que há, porque uma coisa é eu escolher, e geralmente em se tratando-se de escolha humana, a pessoa da terra sempre vai querer escolher os melhores. Geralmente em alguma competição sempre se escolhe os melhores, mas em se tratando-se de Deus, Ele sempre vai escolher quem ninguém quer escolher. Em se tratando-se de Deus, mesmo sabendo que nós somos imperfeitos, falhos, que temos nossas limitações, Ele nos escolhe. E detalhe, Ele não escolhe perguntando a alguém
se devia escolher a mim ou a você. Não. Ele escolhe porque Ele é Deus e Ele sabe de nossa capacidade. Talvez, no dia de hoje, você está aí, sabe, relutando com Deus e dizendo, por que Deus me escolheu? Tinha tanta gente melhor, tinha gente que falava melhor. Existiam pessoas na minha família que são mais capacitados do que eu. Mas Deus não escolhe, sabe, os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Veja que coisa interessante, né? Deus é quem capacita. E como é essa capacitação, pastor? Noite escura, desertos, perseguições e tantas situações. Mas tem um Deus que conhece a nossa capacidade. E há uma diferença, sabe, terrível. Porque o primeiro passo é escolher e o segundo, ou melhor, o primeiro passo é chamar e o segundo é escolher. Tem gente que é escolhido, mas não é chamado. Já tem gente que é chamado, mas não é escolhido. Porque enquanto o homem muitas vezes, sabe, fica olhando os trejeitos, a eloquência, fica olhando até, digamos assim, a família de onde veio, o cargo. Deus, ele chama o menor, ele escolhe o menor. Perceba que aqui havia uma festa onde o rei deu e ele convidou os melhores, digamos, aqueles que se achavam, sabe, tanta coisa, mas terminaram não indo. E ainda espancaram e mataram os mensageiros. Então o rei ficou furioso, enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Isso está no capítulo 22, versículo 6 e 7. E em seguida ele dá outra ordem aos seus servos. Diz, olha, o banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convide todos os que vocês encontrarem. E eles começaram a convidar e só foram os escolhidos por Deus. Sabe, tem muita gente achando que Jesus voltará amanhã. Tem muita gente, sabe, que tem vivido um evangelho de faz de conta. Um evangelho de obrigação. Eu só vou porque eu sou obrigado. Não vá porque você é obrigado, mas vá porque a graça te alcançou. Se você é escolhido, sabe, não faz o que quer, faz o que Deus tem determinado. Mas chamado não está nem aí para as coisas do céu. Isso é um alerta para os dias atuais. Tem muita gente vivendo na igreja, vivendo na igreja de todo jeito e está achando que é escolhido. E tem gente também dentro da igreja pagando preço, chorando, gemendo, sendo perseguido, mas tem certeza de que Deus escolheu desde o ventre. E estes ou estas que são escolhidos, só em pensar em sair da presença, Deus os aperta. Porque perceba que sempre havia diferença entre multidão e discípulo. Da mesma maneira que há diferença entre o que serve e o que não serve, o que é chamado e o que é escolhido. Sabe de uma coisa? Quer saber se você de fato é escolhido ou chamado? Basta olhar a prova, o processo. E na hora que você acha que vai desistir, Deus chega do lado e diz, eu estou aqui, estou contigo, lado a lado, ombro a ombro. Porque a Bíblia diz o quê? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Para chamar é muitos, mas para escolher é só quem Ele confia a entregar a responsabilidade. Deus confiou a você um chamado, uma vinha, um dom, um talento. Então não desperdice, porque uma hora haverá a cobrança de Deus.
Nunca se ache que você é o bambambam. Bam, bam. Nunca se ache que você, sabe, é o melhor. Não, não. Melhor é Deus. Nós somos dependentes dos céus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Quer saber de uma coisa? Deus, quando fala, está falado, determinado, e não há quem possa invalidar o agir e o efetuar dele. Ah, mas eu não sou de acordo porque Deus escolheu fulano, ciclano, beltrano. O problema é seu. Deus escolhe e está escolhido. Deus chama e está chamado. Queira alguém ou não, Deus escolheu e pronto. Se estiver achando ruim, vai reclamar com Deus. Sim, vá reclamar com Deus. Porque de uma coisa eu tenho certeza. O Deus que começou a boa obra é fiel e justo para completar. Queira o adversário ou não, eles terão que contemplar o que Deus tem feito e o que Deus irá fazer, tá bom? Não se sinta incapaz, se sinta acima de tudo escolhido. E permita-me eu estar mandando os parabéns aos aniversariantes de hoje, amém? Os aniversariantes de hoje, a você meus parabéns, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que o nome do Senhor seja glorificado em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom, e Deus é bom o tempo todo, na minha e na tua vida, tá bom? Meu abraço e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória!